Pesquisadores da Universidade Federal daqui do estado marcam presença em encontros científicos históricos realizados em Paris e La Rochelle, na França, fortalecendo assim os laços entre pesquisadores brasileiros e franceses na área de produtos naturais. Olha que notícia maravilhosa, que orgulho, professor. Vamos então saber mais a respeito, conversando com o nosso prezado professor Lucindo Quintans, ele que é pesquisador da área de farmácia, direto, sabe de onde? De La Rochelle, cidade costeira do sudoeste da França. Esse professor é chique, hein? Ele que é professor visitante da Universidade de Paris-Cité. Ele está falando de lá. Agora eu acho são 5 horas de diferença, professor Lucindo. 12, 13, 14, 15, 16, são 17h30 por aí. Professor, seja bem-vindo, prazer vê-lo. Boa tarde, professor. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pela introdução mais que calorosa. E a gente sente muita falta do Brasil, né? Já são quase 40 dias aqui na França. E realmente é um evento muito importante. São 2 eventos que a Universidade Federal do Sergipe teve a oportunidade de trazer pesquisadores. Então a gente está muito feliz e agradeço também ao espaço aí para a gente divulgar um pouco o que a Universidade Federal do Sergipe está fazendo além mar, aqui no continente europeu. Que maravilha, professor. E você, com muita dignidade, representa a nossa intelectualidade aqui do nosso estado, da universidade. Quero te perguntar a importância desses encontros e como eles estão se desenvolvendo, professor. Veja bem, Sérgio, assim, o conhecimento científico ele é mundial, ele não é local. Então, a oportunidade que a Universidade Federal do Sergipe tem de dialogar com importantes universidades do cenário mundial, como a Universidade de Paris-Cité, que está entre as 40 melhores universidades do mundo, e a Universidade de La Rochelle, aqui, como você bem disse, no litoral, aqui no sudoeste da França, uma das instituições mais especializadas em biomas marinhos do mundo. É uma oportunidade de transitarmos na fronteira do conhecimento humano, de qualificarmos melhor os nossos alunos e nossos professores e ainda desenvolvemos projetos de interesse para a sociedade, em diversas áreas do conhecimento. Então, esse momento que a Universidade Federal do Sergipe vem, você antes, eu estava ouvindo aqui, e sou um admirador do seu trabalho, o nosso amigo Rodrigo Rocha falando um pouco do momento virtuoso que o Brasil está vivendo no setor automobilístico por causa do investimento que o país vem fazendo. Nos últimos 7 anos, e eu estou sendo bastante generoso, a Universidade brasileira, e dentre elas a Universidade Federal do Sergipe, passou por um momento de muita aflição, de cortes de recurso, de desacreditação da ciência brasileira. Então, hoje a gente está vivendo um momento onde reconstruímos pontes de comunicação com universidades da fronteira do conhecimento humano, como essas que eu citei agora aqui na França, mas também com muitas outras. Então, o Brasil também tem vivido, semelhante ao que o Rodrigo citou aí no momento automobilístico, na ciência, a reconstrução de pontes de conhecimento e de solidariedade com nações fraternas, que sempre foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. E o importante também, né, professor, é essa internacionalização da nossa universidade e o reconhecimento que cresce cada vez mais, inclusive aqui dentro do nosso país, não é isso, professor? Só para você ter uma ideia, tem um congresso que é muito importante foi realizado esse ano em Paris, que é coordenado pela Sociedade Europeia de Fitoquímica. Para você ter uma ideia, eu tive o prazer de proferir a palestra de abertura desse evento. Imagina só um professor da Universidade Federal de Sergipe proferindo na cidade de Paris a abertura de um congresso dessa relevância. Aqui em La Rochelle estamos tratando de a formação de um convênio que vai ajudar não só a área de farmácia, mas a área de medicina, de odontologia, de ciências aquáticas, da ecologia, porque aqui também é muito comum na Europa, Sérgio, a questão da proteção do meio ambiente, do uso, por exemplo, daqueles que eles chamam de química verde, ou seja, uma química de baixo impacto para a sociedade, na preservação da natureza. Então, a gente começa a abrir espaço para que nossos pesquisadores possam vir mais para universidades francesas, para que a nossa universidade receba pesquisadores franceses também relevantes, para assim fortalecer a nossa universidade. E você, eu acho que nos entusiastas da Universidade Pública Brasileira, uma coisa que é muito importante, você deve lembrar, a Universidade Federal do Sergipe quase que todo ano sai em diversos rankings em destaque internacional pela qualidade da produção científica e da formação de recursos humanos. Então, iniciativas como essa só ampliam a força da nossa universidade. A gente sabe que a Universidade Federal do Sergipe ela precisa cada vez mais evoluir. Foram 7 anos de desinvestimento, a gente precisa voltar a investir fortemente na estrutura da instituição, mas também
fortalecer os laços de ciência e tecnologia com nações irmãs, como a França. E você veja, professor, me permita até uma observação, né? O sucesso todo, né? O resultado extraordinário desenvolvido e adquirido e conquistado pela Universidade Federal de Sergipe. Eu sou professor universitário, estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro com muita honra, então eu sei do que eu estou falando, mas nós, professor, comunicadores, nós precisamos explicar isso para a comunidade. A população precisa entender, olha, a pesquisa acadêmica, científica, ela é necessária porque traz benefícios para você. É importante que o professor possa nos confirmar e reafirmar isso. É importante até pela sua qualidade de vida. Tanta coisa que evolui através da pesquisa científica acadêmica, professor. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos o Nordeste brasileiro, ele tem um bioma que é único no mundo, que é o bioma Caatinga. Parte das plantas que foram apresentadas como plantas que são inovadoras para tratamento como câncer, inclusive câncer de pele, dores reumáticas, dores de difícil tratamento, entre várias doenças, inclusive Covid, podem ser encontradas, por exemplo, soluções dentro da química medicinal em nossos produtos naturais. Igualmente, por exemplo, aqui a França tem produzido, através de pigmentos muito presentes, por exemplo, em algas, que são comuns aí também no litoral brasileiro, tratamentos para doenças de difícil tratamento, inclusive doenças negligenciadas. Então, toda essa ciência, toda essa colaboração internacional, ela vem, de fato, para mudar a vida do cidadão comum. Quando ele vai na farmácia e compra um medicamento que foi desenvolvido a partir de parcerias como essa, está melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, não só na questão do desenvolvimento da ciência, eu vou além. Há também a parte de formação de redes de colaboração e também da qualificação de recursos humanos. A TV Atalaia, várias vezes, foi na Universidade Federal de Sergipe ver o papel que a Universidade Federal de Sergipe fez no enfrentamento da Covid-19. E parte dos pesquisadores que fazem parte dessa rede, que é a rede franco-brasileira de produtos com produtos naturais, estava na primeira fileira, na primeira fronteira do enfrentamento da Covid-19. Então, a formação dos nossos melhores quadros, que afeta diretamente, de forma positiva, a nossa sociedade e traz divisas e também o fortalecimento da nossa Universidade Federal de Sergipe e, por que não, do nosso estado, como sendo um estado de vanguarda no desenvolvimento das melhores práticas científicas ao redor do mundo. Excelente, professor. Só para a gente concluir, o entusiasmo dos alunos. Nos conte até dessa repercussão com relação aos alunos. Eles devem se sentir orgulhosos de todo esse trabalho, desse intercâmbio tão intenso, hein, professor? Rapaz, é um negócio tão fantástico. Só para você ter uma ideia, a gente está abrindo a possibilidade de receber alunos de graduação e pós-graduação nas duas universidades aqui na França, em La Rochelle e em Paris. E isso é muito importante quando você pensa na questão de estarmos num estado, no menor estado da federação, em uma das regiões mais pobres, que é o Nordeste. Então isso abre um espaço que os alunos estão muito entusiasmados. Parte desses pesquisadores estiveram no Brasil no ano passado, estiveram na Universidade Federal de Sergipe e tem tornado esses laços muito mais próximos. Eu tenho certeza que nos próximos anos vários pesquisadores da UFES voltarão a essas instituições e serão muito bem recebidos. A gente está abrindo as portas de algo que será muito frutífero e ainda duradouro para o nosso estado, para a nossa instituição, para o Brasil também. Agora, só mudando de assunto, hein, professor? Daqui a pouquinho, 18 horas por aí, estou pensando aqui num vinhozinho francês, um vinho tinto, ou quem sabe um champanhezinho, um espumante, um croissant, baguetezinha, um queijinho francês. Vida boa essa, hein, professor? Rapaz, aqui é muito bom porque, assim, além da qualidade de trabalho, eles também buscam aproveitar a qualidade de vida. E é muito comum você estar certo, assim, no final do expediente, a ter reuniões onde vai as pessoas, ou na casa de algum professor, ou na casa de algum colega estudante, e tem realmente um jantar com baguete, com ótimos queijos, vinho e champanhe, por que não? E também muita conversa científica. Maravilha. Professor, estarei aí no final do ano desfrutando de toda essa maravilha, esse viver diferenciado do povo francês. Um grande abraço, muito obrigado, professor, e ótima tarde. Obrigado. Obrigado, querido. Valeu, mas no ponto certinho, nós concluímos aqui a conversa com o professor. O que acontece, rapidinho, é te dizer assim, o que acontece? O francês, ele sabe viver. Laissez-faire é um estilo de vida francês, é saber viver, saber curtir, saber aproveitar o tempo certinho de você trabalhar, de você estudar, de como professor aí pesquisando e tudo mais. Como é bom conversar com gente assim, gente boa, fina, elegante, sincera e inteligente, feito professor. Coisa boa demais. Balanço ao vivo.